Fala, criatura divina, tudo bem? Aqui é Ronaldo Amazo, nutricionista, 19 anos de formação. E essa semana vamos trazer aqui um vídeo falando um pouco sobre a questão da perseverança. Para quem me segue no Instagram, inclusive eu até coloquei hoje nos meus stories, tá em Romanos 5,4, né, que diz que mesmo na tribulação damos glória para que possamos ser perseverantes. E a perseverança traz a experiência, e a experiência traz a esperança. Cara, por que eu estou falando isso? Eu sempre digo que os maiores ensinamentos do mundo, né, e os melhores estão no livro sagrado, e não é por uma questão de religiosidade, mas de espiritualidade. E quando a gente começa a compreender alguns pontos, alguns detalhes, você vai perceber que isso faz muito sentido para você em várias áreas da sua vida. E quando a gente joga isso, por exemplo, para o emagrecimento, para saúde, para relacionamento, para prosperidade financeira, prosperidade de vida, precisamos entender que prosperidade não está relacionada somente à parte financeira, né? A parte financeira é um dos frutos da prosperidade, mas do entendimento. E o que você precisa perceber e ter clareza para as coisas começarem a fluir na sua vida? Algo que eu sempre venho dizendo aqui, é necessário a gente transformar pela renovação da mentalidade. A nossa mentalidade é o óculos, eu uso óculos, né? Ou seja, é a lente de como você vai enxergar o mundo. Então tem pessoas, por exemplo, que enxergam o mundo somente da maneira desafiadora. Enxergam as situações, as circunstâncias de uma maneira muito mais difícil, e isso normalmente está relacionado com experiências passadas frustradas. Então as experiências que tivemos, elas são muito válidas, mas elas não devem servir de referência para onde a gente está buscando ir e onde a gente quer chegar. Porque se você basear nas referências frustradas que você teve no decorrer da vida, é bem provável que você também venha frustrar novamente. E aí o detalhe é, quanto mais frustração, mais a sua crença de incapacidade, de não merecimento, ela vai se consolidando. E isso vai trazendo cada vez mais prejuízo na sua vida. A gente percebe isso não quer dizer que é uma regra, tá? Por exemplo, com pessoas de mais idade e que você fala, cara, essa pessoa não muda. Não é porque muitas das vezes ela nem quer mudar, é porque a crença dela já está tão cristalizada, tão arraigada, que ela só acredita nisso. Isso se torna uma verdade para ela. Então a mente dela criou, vamos dizer assim, como lupa, o desafio, a dificuldade, o não merecimento, a pobreza, a escassez. Quando a gente começa a buscar esse processo de novo entendimento, a gente começa a ter uma percepção com novos olhos. E o que a gente tem que entender, por exemplo, nas tribulações darmos glória? Todos nós passamos por situações muito desafiadoras. Eu passo, eu sei que você passa. É que o detalhe é, será que eu estou vendo tudo com muito desafio pela lente que eu estou enxergando? Ou se realmente, de fato, pode ser algo mais desafiador para você? E, às vezes, é uma experiência que você precisa ter. E essa experiência, como o próprio versículo diz, vai te gerar esperança. Então, quantas vezes, por exemplo, vamos falar na parte do emagrecimento aqui, mas transborda não é, você transfere isso para outras áreas da sua vida. As pessoas chegam junto ao consultório e aí elas já chegam com a fala, isso é complicado demais, emagrecer é difícil, emagrecer a gente passa fome, a gente é complicado, a gente não sabe dizer não. Você já vai com essa crença formada no teu inconsciente. Logicamente que quando eu montar a proposta, quando a gente fazer as orientações, você vai começar já a colocar resistência. Isso é um mecanismo de defesa inconsciente que teu cérebro cria, a tua mente cria, para que você não saia ali da sua zona de conforto. É que se você vai com a cabeça aberta e começar a ter uma fala que é fácil,
Ontem eu até conversei com o meu último paciente da tarde exatamente sobre isso. Eu falei, cara, começa a acreditar que é fácil. Porque se você está vendo isso como um desafio, vai ser desafiador, cara. Não tem como, é a sua crença. Mesmo que num primeiro momento você não tenha tanta crença que vai ser fácil, mas comece a declarar e pensar que vai ser, afirmar e buscar sentir. Porque você somente vai manifestar quando você sente no seu corpo, tá? Sabe quando uma pessoa chega perto de você, você se sente mal ou você se sente muito bem? Isso é um sentido. Esse sentido você precisa sentir para situações que parecem desafiadoras se tornarem fáceis. Quando você olha algo que você já sabe fazer, isso não é fácil para você? Inclusive o sentimento que muitas das vezes que você tem não é nem de esforço, você vê aquilo como algo natural. Então, o que você começa a sentir e trazer para você, você vai manifestar isso no seu processo de emagrecimento, no seu relacionamento e por aí vai. É que o detalhe, se a crença ela está voltada para o desafio, você vai ver, por exemplo, emagrecer como difícil. E eu tenho muitos clientes, pacientes, inclusive até alunos de mente e corpo leve, que já estão no processo, mas que às vezes eu ainda ouço uma fala, não, Ronaldo, mas isso aqui é complicado, isso aqui é difícil, como é que eu vou fazer? Sabe? E aí a pessoa, ou seja, ela está transformando, mas ela ainda acredita em algo ali que está deixando ela paralisada. É que, como sempre falo, a construção ela é igual ao treino. O músculo cria-se com treino. Não adianta você treinar uma única vez e achar que seu músculo vai crescer. Ou seja, a construção de mentalidade ela tem que ser diária e tem que ser constante. Por isso que eu sempre falo que a transformação, uma das chaves é a constância, a disciplina, tá? E a regularidade. Então, se você entender isso, vai ser mais fácil para você. E quando você está num momento desafiador, dê graças. Por quê? Porque esse momento desafiador, ele está te ensinando. Se você olhar com esse olho que você está aprendendo, ele está te ensinando como resolver situações que parecem desafiadoras. Então, ou seja, mesmo na tribulação, dê graças. Por quê? Você tem que tirar um aprendizado disso aí. E aí o detalhe vem a segunda parte, né? Fugiu aqui, mas assim, essa perseverança, ela vai gerar experiência, né? Então, ou seja, e a experiência gera esperança. Então, está desafiador, continua, porque você vai ganhar experiência com isso. Muitas das vezes você tentou ir fazer um processo por conta própria de emagrecimento, chegou um certo momento que você travou. Você ganhou experiência naquilo ali. É que aí quando você vem conversar com a gente vai passar uma nova proposta e você fala, caramba, é só isso, é só isso. E por incrível que pareça, no emagrecimento, muitas das vezes a pessoa acha que é tirar comida, e não é tirar comida, tá? Para emagrecer de maneira simples e fácil, a primeira coisa é você incluir alimentos ali in natura, de verdade, evitar o industrializado, e muitas das vezes você vai ter que inserir uma refeição que você está deixando. Um exemplo, e é muito comum no consultório, é a pessoa deixar de jantar achando que vai emagrecer mais rápido, ou pular o lanche da tarde, por exemplo. E isso não é uma verdade, tá? Isso é um mito. Então, para emagrecer, você precisa ter uma rotina. Porém, você tem que comer na hora certa, o alimento certo, a quantidade certa. Inclusive, meu e-book Emagreça de Forma Definitiva, eu explico isso que eu chamo de método 3Cs. Eu vou deixar os links aqui dos meus materiais, e eu explico até um pouco mais dentro de um material que é como dominar as suas emoções no emagrecimento, e o e-book Emagreça de Forma Definitiva. Inclusive é um preço muito acessível, eu vou ficar muito feliz se você adquiri-lo aí. Mas o detalhe é, quando a gente ganha experiência dentro disso, ela vai aumentar a nossa esperança. Então, você teve falhas, foi desafiador, você ainda vai começar a ter uma esperança que é possível. E essa esperança, ela vai fortalecer uma nova mentalidade. Ela vai fortalecer o seu poder de capacidade. Uma coisa que eu falo sempre, a gente precisa compreender, é que nós já somos completos, tá? Não tem nada que te falta. Você não é diferente, por exemplo, do Elon Musk. A diferença é que o Elon Musk, por exemplo, ele utiliza habilidades que muitas das vezes nós não estamos usando. Eu falo isso porque eu me encaixo.
Eu poderia ser multibilionário, assim como o Elon Musk, mas eu não utilizo as habilidades que ele tem. Aí o detalhe é, eu quero desenvolver também ou tá tudo certo? É logicamente que eu quero desenvolver. É que isso é uma construção. Isso nunca vai acontecer do dia para a noite, tá? E isso hoje eu tenho clareza tranquila. Então, onde eu desejo chegar, eu sei que eu vou ter que passar pelo processo. Por exemplo, ele não veio do nada, tá? Ele viveu e experienciou processos nas quais eu ainda não vivi. E o detalhe é necessário você pagar o preço. Cara, não tem como você emagrecer sem mudar a sua alimentação, sem você tirar a bunda do sofá, sem você parar de procrastinar, sem você deixar a preguiça de lado, sair da zona de conforto. Essa semana eu pus uma frase nos meus stories, que eu até brinquei com a minha esposa. Cara, até eu pirei para a frase que eu criei. Você prefere o conforto, né, e a tranquilidade da sua zona de conforto, ou você prefere o desconforto do crescimento? Se você quer chegar em um lugar diferente de onde você está, entenda que você vai ter que sair da sua zona de conforto. A sua zona de conforto hoje é a que gera mais prazer para você. Entenda isso. Se não fosse assim, você já estaria fazendo outra coisa. E por incrível que pareça, tá? A gente muitas das vezes tem a ideia de buscar estabilidade na vida. A estabilidade é simplesmente para te manter na zona de conforto. É lógico que a gente quer ter uma vida mais tranquila, mas quando você começa a adquirir entendimento, sabedoria, maturidade, você vai viver os processos de uma maneira mais tranquila. E você vai começar, inclusive, a dar glória nos momentos mais difíceis da sua vida. E isso, inclusive, é viver com leveza. Então vai acontecer algo aí que às vezes você não estava esperando e você vai passar por ele de uma maneira muito mais tranquila, tá? A gente precisa compreender que a gente não consegue controlar todas as coisas. E se eu não consigo controlar, eu tenho que tentar buscar, pelo menos, controlar aquilo que eu dou conta de controlar. E muitas das vezes a gente dá conta de controlar muitas coisas dentro da nossa realidade e mesmo assim a gente não controla. Então, por exemplo, básico. Se você controla o seu tempo hoje, você tem como controlar o seu tempo ou administrar ele melhor. É que muitas das vezes eu falo isso porque eu também me pego às vezes nessa situação. A gente está aqui rolando o feed do Instagram, ou às vezes está no TikTok, ou está perdendo tempo com alguma coisa, ou seja, você não está conseguindo administrar o seu tempo. Então você está perdendo o controle, inclusive sobre aquilo que você poderia ter controle. E a gente precisa compreender isso. E aí é o que a gente fala, começar a eliminar as distrações, porque a distração, muitas das vezes, não está trazendo entendimento, clareza, conhecimento para a gente. E a gente vai se perdendo nesse mundo aí, e aí vai gerando ansiedade, aí você vai vivendo a tribulação, e a sua crença, inclusive, diz que a tribulação aí é um desafio, e você para. Aí o detalhe, daqui 2 anos você volta ao consultório, com 10, 20 quilos a mais, e achando que tá tudo errado, que você não é merecedor, que você é incapaz. Eu falo sempre isso, por exemplo, aqui dentro da mentoria, dentro do processo de emagrecimento. Se está complicado, se você caiu hoje, só levanta e continua de onde você está. Não dá passo para trás, não. A vida é para frente, não é para trás. Se você ficar olhando para trás, você vai sempre basear nas experiências ruins que você teve. Imagine você dentro do carro, tem um para-brisa todo, que você vê à frente, e tem um retrovisor que você olha para trás. Infelizmente, tem gente olhando no retrovisor e esquecendo de olhar para o para-brisa. O retrovisor, a gente olha de vez em quando para ver o que está acontecendo ou o que pode vir a acontecer. Serve simplesmente para a gente pegar uma experiência e às vezes se preparar para algo mais desafiador, tá? Gente, eu vou finalizar o vídeo porque senão eu fico aqui 1 hora conversando com vocês e eu espero que possa ter ajudado, tá? Se puder contribuir aí com a aquisição dos nossos materiais, vou ficar muito feliz. Se não, tá tudo certo, continue aqui, se inscreva, dá o seu like, compartilhe esse vídeo para quem precisa ser compartilhado, ajuda esse canal a crescer. E eu fico muito feliz por você ter me ouvido até aqui. Um grande abraço para todo mundo.